Bem, pessoal, continuamos com os nossos vídeos. Vamos acessar a nossa plataforma do Google BigQuery. Então agora, como nós já configuramos o BigQuery para a nossa conta de e-mail, quando nós acessamos o BigQuery, é nos apresentado o botão Acesse o console, vamos clicar nele e com isso nós somos direcionados ao nosso painel do BigQuery. Assim que nós configuramos nossa conta, o BigQuery já nos cria um projeto chamado My First Project. Para fins didáticos, vamos criar um novo projeto, não vamos trabalhar com esse padrão, para a gente entender como é que cria um novo projeto. Então, para isso, a gente clica nessa seta para baixo aqui, ao lado do nome do projeto My First Project, e depois clicamos no botão Novo Projeto. Nós damos um nome para o nosso projeto, vamos chamar de treinamento. É bom que nós todos trabalhemos com o mesmo nome, né, para facilitar os exercícios. Só damos um nome, mandamos criar. Então, em alguns segundos ele cria o nosso novo projeto. E agora nós podemos selecionar aqui o nosso projeto treinamento para trabalhar com ele. Ok, então estamos no projeto treinamento. Criado o projeto, agora o próximo passo é a gente criar um banco de dados. Então, para isso, a gente seleciona o projeto e clica na opção Criar um conjunto de dados. Conjunto de dados é o nome que o BigQuery dá ao banco de dados. Vamos criar um conjunto de dados. E vamos chamar o nosso banco de dados de vendas, já que todas as nossas tabelas são relacionadas a um negócio de vendas, vamos chamar de vendas o nosso banco de dados. As outras opções aqui, para nós, para fins de treinamento, não são importantes nesse momento, então só vamos dar o nome e mandar criar o conjunto de dados. Demora alguns segundos, e agora o nosso projeto tem o nosso banco de dados vendas incorporado. Bom, agora que nós temos o banco de dados, a gente passa a criar as tabelas. Então vamos fazer o seguinte, para criar uma tabela, a gente seleciona o banco, que é vendas, e clicamos nessa opção, nesse sinal de mais aqui, que está escrito criar tabela. Temos criar tabela. Como nós vamos criar a tabela a partir de um arquivo CSV, a gente seleciona aqui a opção fazer upload. Nós poderíamos descrever o esquema das tabelas dentro do próprio BigQuery. Se nós estivéssemos criando as tabelas do zero, nós começaríamos aqui com tabela em branco e descreveríamos os esquemas por aqui. Não é o objetivo tratar de como se cria um esquema de tabela. Então nós vamos direto para fazer upload. Vamos escolher os arquivos que a gente já tem pré-definidos. Vamos começar aqui por categoria. Então ele já seleciona que é CSV, o nome do projeto, o nome do banco de dados. A gente informa o nome que nós queremos dar para a tabela, que não necessariamente precisa ser igual ao nome do arquivo, mas nós vamos manter o arquivo categoria CSV, nós vamos chamar a tabela de categoria. Nós precisamos informar que é para detectar o esquema automaticamente. Nós queremos que a nossa tabela tenha o mesmo esquema do arquivo CSV. As demais informações aqui seriam importantes se nós estivéssemos modelando o nosso banco de dados. Como não é esse o foco do treinamento, nosso foco é a parte de consulta, para nós o importante aqui é a gente selecionar que a gente quer criar por upload, informar o arquivo, informar o nome da tabela e informar que nós queremos que o esquema seja detectado automaticamente. Clicamos em criar tabela, então depois de alguns segundos, nosso banco de dados passa a ter a sua primeira tabela, que é categoria.
Aqui está o esquema dela, né? Ela tem duas colunas que o BigQuery chama de campo, código e nome. O código é inteiro, ele já identificou, o nome é string. Isso é o esquema de uma tabela. Quando se fala em esquema, é essa organização, é como que os dados, como é que as informações vão estar organizadas dentro da tabela, quais são os nomes de coluna e os tipos de dados que ela admite, né? E se a gente clicar aqui em visualização, nós já conseguimos ver as linhas, as informações da nossa tabela. Então, criamos a tabela categoria, agora vamos fazer as mesmas coisas para as próximas tabelas. Então, selecionamos aqui o banco de dados, vendas, e vemos aqui no botão mais de criar tabela. Selecionamos a opção de fazer upload. Vamos pegar o próximo arquivo, e pegou categoria, vamos pegar na ordem aqui, cliente. Né? Chamamos de cliente, a tabela, cliente. E parâmetro de entrada para os esquemas. Definir o esquema automaticamente. Então, escolhemos o arquivo, informamos o nome da tabela, definir o esquema e criar. Lembrando que esse processo que nós estamos fazendo aqui, ainda estamos na parte de configuração do ambiente. O foco é a parte de consulta, que nós vamos ver a posterior. Então, agora nós temos aqui a nossa segunda tabela no banco de dados vendas, né, que está com o cliente. Essas são as colunas da tabela, os tipos que ela admite, né, e a gente já consegue visualizar aqui os dados. Tem diversos clientes aqui, depois a gente vai trabalhar com eles. Então, nós fizemos agora com o processo com duas tabelas, então vocês continuam aí para as outras três, né? Eu vou dar um pause aqui, vou terminar também, e quando todas as tabelas estiverem carregadas, a gente continua. Então, se tudo correu bem, a gente deve estar agora com um formato parecido com esse aqui, categoria, cliente, pedido, pedido item, produto, né? Todas as tabelas com um esquema definido dessa forma, né? Com o nome de todas as colunas, e se a gente clicar em visualização, a gente consegue ver uma amostra das linhas da tabela. Então, pessoal, estamos com o nosso ambiente configurado, e no próximo vídeo vamos começar a falar de SQL e álgebra relacional. Um abraço.